E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Foca Veste e hoje vamos conversar com a Hanna, ela que faz medicina na UFMS. Tudo bem, Hanna? Tudo bem, Foca, e você? Bem, então seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí. O intuito aqui é mais essa conversa com relação a galera que está na caminhada, né, para o ingresso à universidade. Você acabou entrando, né, em algumas que a gente vai falar, mas essa caminhada sua, hoje fazendo medicina na UFMS, né? Quando você estava lá atrás no seu ensino médio, quase ontem, como a gente estava falando, né? Quando você era aquela garotinha que nas aulas de física passava esmalte durante a aula, tá, galera? Você já tinha noção do curso que você queria quando você estava lá atrás, no primeiro ano, ou era tudo uma grande novidade? Então, eu sempre tive essa ideia da medicina, eu só não sabia se era por mim ou se era mais pela onda, sabe? Porque, querendo ou não, o curso se popularizou, todo mundo queria fazer, era um curso que tinha um salário mais alto, então eu sempre pensei muito nisso. E aí eu fiquei com medo de estar escolhendo isso pelos outros e não por mim. Então, ao longo dos 3 anos do meu ensino médio, eu tive muitas dúvidas, eu cheguei a, trocar de curso, assim, na minha cabeça, assim, não vou fazer, ou ter outras escolhas. Eu tive várias crises de identidade até eu entender mesmo que eu queria medicina e que era aquilo que eu me encaixava. Mas, assim, foram muitas ladainhas, sabe? Pra eu ter a certeza e é isso que eu quero e não é pelos outros, não é por... Sabe? Então, eu tive alguns desafios. Deslizes ali. Sim. E existia, no caso, quando você fala de essa crise de identidade, né? De será que é a medicina mesmo que eu quero? Será que não é? O que pesava quando você falava assim, não, eu acho que não é medicina que eu quero fazer? O que vinha na sua mente e o porquê não fazer? É porque tem matérias que eu gosto muito de estudar e que eu tenho mais facilidade. Biologia não era uma delas, por conta de ser decoreba. E eu não sou uma pessoa de decorar. Então, às vezes, eu ia mal numa prova, por exemplo, de biologia, e eu falava, cara, é isso que eu vou ter que estudar. Só, literalmente, biologia e química. Que eram matérias que, assim, não eram meu forte no meu ensino médio. E eu ficava, tipo, é isso mesmo, sabe? Geralmente, eu tinha mais facilidade em humanas, por exemplo. Então, filosofia, sociologia, eu gostava de história. E assim, por mais que eu gostasse de biologia, não era uma matéria que eu tinha tanta facilidade, assim, por ter que decorar muita coisa, por não ser uma coisa de mais compreensível, assim, não ser mais. Eu tenho mais facilidade com linguagens humanas em questão de acadêmicas mesmo. Então, tipo, nas provas eu ia melhor. Você é melhor na área de humanas e linguagens, não tão bem em natureza. Zero bem em natureza, tipo assim, modo comparado, né? Sim, claro. E quando você começou, né, o ensino médio, que você acabou começando a pensar no curso de medicina, por exemplo, existia alguma pressão externa para você, em termos familiares? Você tem que fazer isso, você tem que passar aqui e ali, ou não? Em termos familiares era mais tranquilo? Ah, sim, a minha família é bem tradicional. Então, assim, por mais que eu tivesse o apoio dos meus pais, faz a faculdade que você quer e seja feliz, eles falavam isso da boca pra fora, mas se eu cogitasse fazer, sei lá, qualquer matéria, filosofia ou algo assim, que não tem tanto visibilidade no mercado, ou uma exato. visibilidade alta, assim? Ou tipo, não, vou fazer administração e vou seguir na empresa da minha mãe. Minha mãe nunca deixou eu fazer essas coisas, sabe? Tipo, a minha mãe sempre interviu na escolha e, assim, ela meio que gostava dos cursos tradicionais. Então, direito, engenharia, medicina. E era isso. Escolhe aí. Escolhe aí essas 3 opções, exato. Né? Então também tinha a participação e a influência dela no seu futuro, né? Não que a minha mãe fosse me barrar de fazer qualquer outro curso. Se eu quisesse, batesse o pé e falasse, não, você é feliz assim, tudo Beleza. bem. Mas minha mãe sempre me instruiu a correr atrás de alguma coisa que dê frutos. Então, eu sempre fui criada para ser ambiciosa mesmo, para pensar lá na frente e garantir meu futuro. A minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça. Então, assim, o salário sempre foi uma questão para mim, querendo ou não. A medicina, eu não vou negar, pesa bastante a questão de... o que isso vai me proporcionar no futuro. Quando sai, formado,
a questão quanto vai ganhar, essas coisas eram um fator importante. Exato, mais uma garantia, Uhum. uma profissão que não tá tão sucateada, por mais que, assim, esteja ficando cada vez mais difícil o mercado da medicina, a gente percebe isso quando a gente entra na faculdade, é uma profissão ainda, querendo ou não, que tem um salário bom, que você consegue, tem muitas oportunidades, muitas especialidades que você pode ir, então tem muitos caminhos que você pode seguir, Uhum. então abre muitas portas, eu pensava nisso. Certo. E essa decisão, né, de pensar nesse ingresso na universidade, pensar nesse ingresso, querendo ou não, o que eu vou fazer quando vou ser formado, se eu vou ganhar bem, se vai ser fácil o ingresso no mercado de trabalho ou menos difícil, né? Essa noção, quando você sai lá do 9º ano e vai para o ensino médio, já existia ou no ensino médio, vamos assim dizer, no seu primeiro ano do ensino médio, quando você chega no ensino médio, que é uma coisa totalmente diferente, até porque você muda de escola, né? Sai do fundamental, vai para o médio. Isso na sua cabeça era algo claro ou ainda não? Tipo, a Hannah do primeiro ano do ensino médio, na maioria das vezes, queria curtir aquela idade, aquela fase, né? Ou não, a Hannah já se preocupava em, não, eu tenho que estudar, eu quero ser isso. Como que era? Como foi esse começo? Eu sempre fui muito centrada na escola, sempre fui muito cobrada, eu sempre fui uma das melhores alunas da sala, por ser uma coisa que minha mãe sempre me cobrou. Então, minha mãe, ela fazia um mecanismo de recompensa. Então, por exemplo, se você passar direto do terceiro bimestre, a gente vai viajar, ou tipo, sabe? Ela me dava esses mecanismos de recompensa e ela sempre incentivou muito o estudo lá em casa. Então, sempre foi uma coisa muito importante. Minha mãe pegou muito no nosso pé. E ela me traumatizava mesmo, assim, tem que estudar. Porque Olha só que recado indo na Patrícia, viu? Traumatizou a Hannah no ensino médio. Explanando ela. Explanando a Dona Patrícia. Não, eu agradeço muito por isso, porque ela colocou essa chavinha na minha cabeça. Então, desde pequena, eu fui muito estudiosa. Eu sempre fui aquela aluna, assim, que enche o saco de professor, que gosta de estudar pra, sabe? Não gosta de tirar nota baixa, nunca pegou recuperação. Então, assim, eu sempre fui uma boa aluna, não posso negar. No ensino médio, eu ainda tinha essa cabeça, óbvio, porém, eu comecei a minha vida social, sabe? Festas de 15 anos, Festas de 15 né? anos, sociais e tal. Então, eu sempre tive esse equilíbrio na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de sair. Isso até o cursinho, até hoje, até hoje a faculdade mudou. Eu sou uma pessoa que gosta de sair e eu gosto de ter esse equilíbrio. Então, por mais que eu goste de estudar muito, eu gosto de ter minha vida social, eu gosto de ter o tempo pra mim, eu gosto de, sabe, distrair minha cabeça. Então, assim, sim, eu tinha essa cabeça, eu tinha centrado no meu objetivo, porém, eu nunca deixei que isso atrapalhasse completamente a minha vida, além da vida acadêmica. Porque na minha cabeça não existia isso, sabe? Eu tinha que ter ambas as partes. Ambas as partes ali, no sentido de estudo e lazer equilibrado. Se não chegava em casa, a mãe dava aquela bronca gostosa. Não, mas a minha mãe sempre me incentivou também a sair. Então não foi nada assim. Desde que você tenha notas boas, se você tenha resultado... Que você faça a sua parte, a responsabilidade ali, o resto tá tudo ok, né? Exato. E a minha mãe me ensinou a ter essas escolhas, essa autonomia. Então acho que isso foi bom. E querendo ou não, você participou de processos seletivos, né, de universidades desde o primeiro ano do ensino médio, né? Que foram a questão de provas seriadas, né? A prova seriada, você acha que ela é um fator importante para o aluno quando está no início do ensino médio? Você acha que é um fator que pode mostrar para o aluno, olha, a vida pré-acadêmica, né, o pré-vestibulando, para você entrar na faculdade, gera um certo transtorno, é difícil e tal. Isso é importante, esse tipo de seleção? Quando foi passado para você, como que você encarou isso? Não, com certeza. Eu acho que o programa de avaliação seriada é realmente um preparo para o que você vai passar lá no terceiro ano do ensino médio. E você tem que ter essa consciência desde o primeiro ano. Só que eu cheguei muito nua e crua no meu primeiro ano do ensino médio. Então, eu descobri o que era vestibular no meu primeiro ano. Eu descobri o que era passe no Nota 10, que foi onde eu fiz o meu ensino médio. Então, assim, pra mim, eu cheguei assim, sabe... Era tudo novidade. Hoje eu vejo que as pessoas, sei lá, minha irmã já pensa em vestibular, minha irmã tá no 8º ano, minha irmã já pensa em vestibular desde o 6º ano. Então, assim, é muito diferente, tá cada vez mais precoce esse tempo que as pessoas estão pensando como que vai ser o vestibular, como que vai ser o passe. Faculdade. Exato. Eu tive
pouco contato com o passe no meu ensino fundamental, sabe? Não era muito falado. Hoje é mais falado e eu acho crucial. Porque você tem que ter essa responsabilidade, essa noção mesmo que você tem uma chance muito grande através do passe se você tomar um pouco de responsabilidade mesmo. Se você estudar, se você se esforçar um pouco, se você se destacar e fizer um pouquinho de esforço a mais, você consegue, sabe? Muitas oportunidades que o passe pode proporcionar. Eu falo isso pra minha prima tá cursando o 3º ano do ensino médio agora. Sim. No 1º ano de passe dela, eu dei um conselho que eu queria ter escutado, sabe? Então, dê preferência, dê uma atenção pro passe, porque é uma forma muito legal. Você vai estar concorrendo com pessoas do mesmo nível que você, diferentemente do vestibular. Que tem pessoas, tipo assim, de qualquer idade, quantos anos de cursinho fez, você vai concorrer do mesmo jeito, no mesmo nível. Então, o passe é uma oportunidade. Você tem que aproveitar, sabe? Tem que agarrar. E eu não agarrei. Eu não agarrei o passe. Eu não tinha essa Até pelo consciência. fato de não ter tido vindo, né, um preparo de lá atrás, desde o fundamental, como você falou da sua irmã, apesar que sua irmã tem a experiência, né, de ter visto você lutando, o quanto que você, querendo ou não, custou, né, porque não é um negócio simples entrar na faculdade, então, querendo ou não, ela desde de já mais nova acaba vendo você e também começa a ter essa noção, né, então é importante essa noção aí a partir do ensino fundamental de começar a ser visto e tudo mais, né. Exato. E aí a pessoa vai e se inscreve para fazer o PAS da UEM, é isso? Então, né? Todo mundo se inscrevendo. Falei, não, vamos fazer Vamos fazer, o passe. exato. É isso. Todo mundo, não, passe. Era novidade. E você fez da Federal também, né? Fiz. Né? Eu acho que eu fiz. Eu lembro da UEM, porque a gente tem uma história marcante, né? Que a pessoa se inscreve para fazer o PAS e vai viajar com foca, né? Aí vai viajar e acha que é mais uma viagem, né? Eu fui lá só na alegria, né? Na alegria. Viaginha de ônibus, Tranquilo, os amigos, curtindo. Tava lindo, né? Exato. Aí pra contar desse episódio, foi Aí a gente vai jantar no shopping, né? Aí a pessoa vai, deixa a carteira em cima do balcão, com documento, com tudo, né? Obrigada por contar, porque eu acho que foi tão traumático que eu apaguei da minha cabeça, às vezes eu esqueço, eu só lembro do trauma grande. É interessante porque, assim, é claro que pro lado do estudante, às vezes, igual você falou, né? Acaba apagando da memória, né? Que, assim, o que eu lembro é que você chegou no dia que a gente tava saindo do hotel, fazendo o check-out do hotel pra ir almoçar e fazer a prova, e aí você chegou e falou assim, pro Christian ainda, né? Eu não sei onde tá meu RG. E ele com aquela paciência dele, tipo, como assim? Como assim você não sabe onde tá saindo? Eu não sei, perdi, não sei o que, né? Sei lá, 2 horas antes da prova. E eu percebo isso porque a gente tava separando, né? Minha mãe sempre falou, pega, guarda, não sei o quê. E eu sempre fui uma pessoa muito esquecida, muito, sabe... Eu sou estabanada, eu sou esquecida, eu tenho uma memória muito ruim. E assim, eu sou desatenta, sabe? Eu não presto muita atenção, eu não sou responsável. Isso é um defeito. E aí... Esqueceu, né? Assim, eu me dei 700 quilômetros. Pra chegar lá e não fazer a prova, né? Nossa! E aí a gente tentou ainda fazer um boletim de ocorrência. A gente tentou, né? Mas não deu tempo, né? Ficou muito... não foi aceito. Eu acho que alguma coisa assim. Eu cheguei lá, tentei apresentar o boletim, não aceitaram. Aí foi um choque de realidade. Tipo assim, é realmente sério o negócio. Não dá pra brincar. E aí... É aquela história, você tava... Querendo ou não que você esperasse por isso, mas... Como você estava acostumada com aquele vínculo escolar, a prova que eu faço na escola... Pô, eu preciso dessa, mas será que não dá pra dar aquele jeitinho, né? Pô, não, tá aqui, é uma foto, não tá impresso. Aí o pessoal, eu lembro que eles acabaram não aceitando, né? O seu boletim de ocorrência. Aí é óbvio que você abriu a boca no mundo pra chorar. Nossa, foi humilhante. Eu andava pelaquela faculdade. O que foi pior? Ficar o horário do almoço com o Foca e o Christian tendo que comer numa churrascaria e você lá, não vou comer, né? Ou ligar pra sua mãe e dar notícia. Porque eu lembro que assim, não sou eu que eu falei pra você, você que vai ligar e contar pra sua mãe. Lembra disso? Não. Aí eu lembro que você que ligou pra ela tal, pra contar. Nada tão ruim que possa piorar, né? Eu já tava péssimo, já tava com... Porra! Porque a gente tem um choque de realidade e eu fiquei me sentindo muito mal. Porque, assim, as coisas dependiam de mim, sabe? A responsabilidade tava vindo. E eu não tinha esse estalo, sabe? Porque até então... As pessoas resolviam tudo pra você. Só que ele dependia só de mim, sabe? Eu perdi.
entendeu? Só que por mais que eu tivesse, sei lá, acho que eu tinha 14 anos na época. É. Você tem que, sabe, cuidar dessas coisas e tal. E eu ouvi tanto da minha mãe, como que você vai me pagar essa viagem? Você dá uma dessa, tipo, perder uma puta oportunidade. Eu acho que eu não teria passado, sinceramente. Eu acho que eu não teria passado pelo passo da Way, não. Mas assim, pô, valeu a pena a experiência do agora eu nunca mais esqueço o RG. foi um choque, assim. A minha mãe joga isso na minha cara até hoje. Com E razão. detalhe, não sei se ela te contou, mas frases que ela me falou no telefone, tá? Ah, Foi algo do tipo assim: professor, tranquilo. Ela esqueceu o celular em algum lugar por acaso? Não, ela tá com o celular. Então, professor, prioridades. Né? Essa Nossa, foi. eu não lembro A sua mãe falou isso pra mim no telefone. Óbvio que no dia eu não falei isso pra você, Deus né? me Claro. livre. Mas assim, ela deixou bem claro que assim, pô, esculhambação da parte dela, né? O celular ela não esqueceu, mas o RG, né? Aí depois a gente foi no shopping jantar à noite e aí tava Consegui lá, pegar. recuperamos o. Porque ela tava, o RG, ele tava no armarinho, você lembra? Sim, Só que a menina não queria abrir, falou que tinha horário pra abrir. Então, exato. tipo, mas tudo bem, foi erro meu e é um aprendizado, né? A gente tem que tirar como isso, não tinha o que Exato, fazer. querendo ou não, aconteceu o evento, a gente tentou correr atrás para você, porém dependia de outros, né, que seria todo um departamento de achados e perdidos de shopping, não sei o que, blá blá blá, mas acaba sendo um aprendizado, né, de uma forma até dolorida, vamos assim dizer, para outros vestibulares, para que vocês, né, estudantes, não repitam isso, né? Exato. Eu acho que tudo acaba sendo válido, né? Acaba sendo importante nesse sentido. Não é um aprendizado tão gostoso, né? Mas Era o que tinha. é o que tinha. Mas você depois continuou, não no caso da UEM, mas você fez outras provas seriadas, tanto no primeiro ano, quanto no segundo, no terceiro, mas infelizmente Te falar que eu não fiz no terceiro ano. E no segundo, eu acho que eu só fiz o da UFMS, eu não lembro, assim. Eu sei que eu não fui uma pessoa que levou o passe a sério. Aham. Então, eu acho que coincidiu com algum vestibular. Foi isso, acho que só fiz no primeiro ano. Aham. Coincidiu com algum vestibular que eu queria fazer de treineira, o passe da UFMS. E que aí era o você único acabou que- não fazendo. Aí eu não fiz. Porque assim, eu falei, cara, minha nota nem foi tão boa, eu não levei muito a sério no meu primeiro ano. Não foi um forte meu, sabe? Eu não tinha tido um resultado muito bom. E eu também não achei, eu não botei muita esperança ali. Eram 8 vagas, eu acho. Eu falei, não Sim. vou passar. Então eu não levei muito a sério o passe. É uma coisa que eu me arrependo. Aham. Até porque daí você vai pro vestibular, né? Aí, por mais que o número de vagas seja um pouco maior, a concorrência também é quase nada maior, Grotesca. né? Grotescamente maior. É né? grotesca, de verdade. E querendo ou não, o passe você acabava vendo, tanto no seu primeiro ano, muitos alunos num formato mais regional, né? Você via, vamos assim dizer, rosto de pessoas que às vezes não estudava com você, mas, pô, eu sei que esse cara é de Campo Grande, eu sei que esse cara é daqui e tal. E quando você vai pro vestibular, aí já Já muda. né? Mas lá no vestibular é bizarro também. A quantidade de gente que vem pra fazer a prova, você fica totalmente. Cara, nunca que eu vou passar. Uhum. Nunca passou pela minha cabeça assim, sabe? Quando você fala assim, não vai acontecer comigo, sabe? Eu não vou conseguir passar esse tanto de gente que vem de fora, que sabe? Que se prepara também, né? Fazendo cursinho e tudo mais, né? Exatamente. E mesmo a UFMS tendo o modelo Enem e o modelo vestibular, você, enquanto estudante, em qual dos dois modelos se encaixou melhor? Não tem tantas diferenças assim da UFMS pro Enem, né? Eu não gosto de fazer proposta de intervenção. Eu acho uma chatice. Aham, Não gosto, não tenho ideias boas. Então, assim, como é a conclusão mais que muda, aham, eu sou mais a redação do vestibular, sabe? aham. Mas, assim, complicado, porque aquela banca, É uma coisa que todo aluno gosta, né? sabe? Eu não sei se a gente vai comentar sobre, mas é um negócio de louco. Você pode falar sobre, não tem problema. Então, vamos comentar. Vamos falar mal. Não, mas é porque, assim, eu prestei 3 anos, né? Então, Uhum. assim, os 3 anos eu tive notas, assim, e eu nunca mudei minha forma de escrita. No máximo, eu aprimorei. Aham, Mas eu sempre fui uma pessoa que escreve muito bem. sim. Que tem. Eu gosto de uma escrita autônoma. Uhum. Então, assim, autônoma não. Que tem. Não é autônoma a palavra, que tem a minha assinatura. É autônomo, não é? Não sei. Tipo, que tenha meu toque, assim. Sim. Acho que deu pra entender. Sim, Não sei sim, se é autônoma mas a palavra. Que mostre uma característica sua e não aquelas que são modelo espelhos, que você pega
um texto mais ou menos pronto e só vai encaixando coisas dentro, Isso né? nunca funcionou comigo, porque eu falei, cara, numa dessas eu pego um corretor mala, que não vai gostar, e aí ele, sabe, no Enem isso funciona bastante. Só que assim, eu não prestava só Enem, eu prestava provas da VUNESP, exatamente, que não gostam desse tipo de Paraná redação. também você fez, a Unicentro. Paraná, a Unirv mesmo também não gosta, e a UFMS acredito que também não, mas é uma incógnita também, porque tem gente que escreve dá nota, tem gente que escreve não dá, então tipo, não dá, nunca descobri. Mas eu sempre gostei de ter uma escrita bem minha, assim. Que se você olhasse o texto e falasse assim, não, é a Hannah que escreveu. E assim, eu gostava de escrever, sinceramente, eu gostava. Só que tomava muito do meu tempo, sabe? Então eu tive que tomar esses cuidados pra eu me enquadrar ali na redação. Porque por mais que eu gostasse de colocar minhas ideias, gostasse de fazer uma redação bem feita, que tivesse meus traços, é muito pouco tempo que você tem pra fazer. Tanto no Enem quanto no vestibular. Porque daí não é só a redação, né? A redação, mas... E no Enem ainda tem toda aquela questão do texto de linguagens e humanas que é no mesmo dia. Nossa. Né? Então é muita leitura, muita interpretação, né? Então... E o vestibular, querendo ou não, oscila bastante, porque você tem todas as matérias ainda para acabar resolvendo, né? E tem a questão do tempo a seu favor, sabe? Você vai jogar os pesos e assim, no vestibular, por exemplo, matemática. Matemática, você gasta um bom tempo quebrando a sua cabeça, sabe? Então, assim, você tem que jogar a seu favor. Então, tinha um tempo estimado, assim, no máximo 1h30 de redação. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de seguir. Eu geralmente demorava 2 horas, com tudo, né? 2 horas e pouco. Redação mais passar limpo, né? Mais passar limpo. E aí, é claro, você tem os vestibulares que você faz, são modelos totalmente diferentes, né? Igual você falou, Rio Verde é uma prova totalmente diferente, né? Porque é verdadeiro e falso, não é um negócio muito comum. A redação não aceita citação, né? E eu não esqueço também, né? O Rio Verde você também passou, você também foi aprovada, né? Na medicina em Rio Verde, até porque na época quem viajou com você foi a Amandinha, né? E foi o dia do seu aniversário, né? Nossa, verdade! Lembra disso? Que daí no ônibus o pessoal a Amanda acho que ainda falou pra você, né? O seu presente de aniversário vai sair daqui a pouco, é a aprovação, né? Verdade. Você fez a prova no dia do seu aniversário. Eu fiz a prova no dia do meu aniversário. Olha como a minha memória é verdade. Nossa, é verdade. A gente viajou e aí eu tava inconformada, porque era assim, novembro, sabe? Meu dia, eu gosto do meu aniversário. Eu só tava indo fazer uma prova. E aquela prova me estressa. Não gosto da prova da Unirv. Odeio aquela prova. Porque ela é 100% decoreba. Ela é bem conteudista, né? Direta e reta. Muito! E eu acho uma prova mal feita. Não sei se eu poderia estar falando isso, mas... Vamos lá, eu acho que é uma prova muito mal feita, tem muito errinho. Eu lembro que várias questões foram anuladas, sempre tinha a questão anulada. A redação mesmo, assim, eu não acho que... Eles mais cobram uma estética e uma linguagem e a visualização do texto do que o conteúdo em si, entende? Então, assim, nossa, aquela prova... Sabe, eu queria muito entrar, porque a mensalidade é bem baixa, né? Comparado com outras particulares, né? Exato. É um valor, assim, não barato, mas assim, é um valor mais acessível, né? Exato. Só que assim, o que eu pensava, né? Não pode ser tão difícil assim que eu não vá passar na Unirv. Tipo assim, eu tenho capacidade, sabe? Eu não, no meu 2º ano de cursinho isso. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo passar. Só que eu prestei no meio do ano e eu não passei. Eu não passei nem pra correção. Da redação. Da redação. Então, assim, foi um choque pra mim. Eu falei, cara... Não particular, mas também não é qualquer coisa. Exatamente. Né? Eu vi que, assim, até a particular tava com uma concorrência absurda, sabe? Então, eu tive um choque. Eu fiquei muito, muito triste no meio do ano. Eu falei, cara, não é possível que eu não vou passar nessa prova, assim. Eu me desafiei, porque eu falei, acho que não vai ser tão difícil passar, assim. Tinha chance de eu não passar na minha cabeça? Existia. Mas não era uma chance tão próxima, Não né? era. E tá com uma concorrência muito alta. Cada vez mais cresce, né? Sim, claro. Todas as faculdades. Mas assim, por ser a menor mensalidade, a concorrência é tão quanto... Sim, claro. Né? Tem uma mensalidade ali um pouco mais baixa, então isso acaba atraindo... exato, acaba atraindo, né? Bastante estudante ali de outros estados, né? Aí no meio do ano você fez e não passou. Não passei. Aí chegou no fim do ano, fez no dia do seu aniversário, né? Chegou no fim do ano, eu tirei pra tudo quanto é lado, assim. No meu 2º ano de cursinho, eu não sei se eu vou contar da minha trajetória, mas seria legal traçar uma linearidade, assim. Pode dos meus traçar. anos de cursinho.
Então, assim, no meu terceiro ano do ensino médio foi pandemia. Então... A gente nem precisa comentar, né? Aula online. Em casa. Prova online. Bizarro, né? A gente era uma piada. E assim, pra ajudar, eu tava passando por várias turbulências, assim, pessoais. Eu mudei de casa 3 vezes nesse ano. E era pandemia. E assim, foi um caos. Esse ano foi um caos na minha vida. Literalmente um caos. Então, assim, e mesmo assim eu não tive resultados tão ruins. Eu tive resultados bons até na UFMS. Sim. Eu tive acertos bons. Eu fiquei, assim, falando da posição, parece uma... Mas assim, pra mim, eu acreditava que eu ia ficar, sei lá, em 700. E eu fiquei, acho que eu não sei falar esse número em número ordinal. Mas eu fiquei, acho que em 160 alguma coisa. Falei, cara, com o terceiro ano na pandemia e eu ainda ficar em 160, é um negócio bom, né? Eu acho que eu fiz os 46 acertos e eu tirei acho que 900 na redação. Alguma coisa assim. Eu não fui tão mal. Tanto na UEMS quanto na UFMS. Eu fiquei, Sim, assim, ficou relativamente bem comparado ao que eu pensava. Falei, não, 1 ano de cursinho vai dar bom. Aí que eu tomei uma bomba. Uma bomba. No meu primeiro ano de cursinho... 21 você fez 1 ano de cursinho. Eu fui pior. E nessa estratégia de cursinho, você escolhe um modelo integral, modelo meio período? Como é que você organizou isso aí? Eu demorei pra encontrar, assim... No primeiro ano? O meu modelo. No primeiro ano de cursinho, acho que no terceiro ano, porque assim, no terceiro ano, eu ainda tinha muita coisa defasada de conteúdo. Sim. Então, eu tinha que assistir aula, eu tinha que, sabe, prestar atenção e ao mesmo tempo eu tinha que fazer muita questão. Só que assim, como foi pandemia, aí as aulas ficavam meio assim, gravadas. Porque mesmo sendo 21, entre aspas, um quase pós-pandemia, né? Então você ainda não tinha aquele modelo de volta 100% às aulas, não volta, era um negócio cheio de regras ainda, né? Então, exato. Então, assim, no meu terceiro ano, eu tava aprendendo os conteúdos ainda, fazia poucas questões, não era um estudo tão qualitativo, eu diria. Sim. No meu primeiro ano de cursinho, eu já peguei a manha das questões, que foi o que funcionou pra mim. Eu tenho que fazer mais questões, mas eu ainda tinha alguns conteúdos defasados, por exemplo, física. E assim, eu ainda tinha muito tempo de aula, e pouco tempo de estudo sozinha, que foi uma coisa que eu me arrependo. Então, assim, como eu fazia um cursinho integral, às vezes tinha aula de manhã e à tarde, às vezes até à noite tinha alguma aula ou tinha... Então, assim... Era muita aula. Muita aula para pouco estudo sozinha. E o estudo eu acredito que seja questões mesmo, você ali executar, você corrigir seus erros, você ver o que sabe, como que é na aplicação dos exercícios, o que vai cair. E assim, no meu terceiro ano de cursinho, eu saí de um cursinho integral, diminui a carga horária de aulas, e eu tive essa jogada. Eu falei, cara, eu vou ter que ter um estudo autônomo. No início do ano de 2022, que foi meu segundo ano de cursinho, eu comecei só com cursinhos paralelos, então eu ia pro cursinho, alugava uma cabine. Exato. Então eu tinha muito estudo na cabine, e aí... Era cansativo, era muito. É só porque você era aqui, ó, na cabine, e como era uma cabine alugada, não conhecia ninguém, era povo concurseiro, tinha, tipo, de tudo quanto é idade. E aí, pra mim, foi complicado eu me acostumar, assim, com essa ideia. Aí, eu acho que passei uns 2 meses assim, aí o meu cursinho resolveu expandir. E aí, foi com cabine, eles foram para um espaço, então pra mim foi muito melhor. Sim. Porque daí eu consegui, assim... Assistir as aulas. Assistir as aulas no mesmo ambiente, subir pra cabine. Estudar. Num ambiente só, exato, estudar, ter gente da mesma idade que eu, conseguir, assim, ter essa socialização. Porque senão, se você vai para uma cabine que tem o cara que presta concurso, né? Às vezes o cara tem um outro foco, é mais velho, né? Então tem outra pegada que às vezes, assim, é difícil de você socializar, né? E outros modos de estudo também. Sim. Eu não posso sabe? Não é uma coisa que eu tenho muito um contato, assim, eu não conseguia socializar mesmo. Então era tipo assim... E às vezes até eu tirar dúvida, né? Ficava, porque como é que ia... Tira dúvida, se tem um comparativo, ou tipo, sabe? Você tá ali no ambiente, é diferente você tá num ambiente, assim, propício, e você tá num ambiente, sabe, de pessoas totalmente estranhas que não têm o mesmo objetivo que você. Isso é muito diferente. Acho que isso, fez diferença. E assim, por mais que teve esses 2 meses ali de estruturação e tal, quando eu peguei o jeito, assim, então eu fazia cerca de 3 horas de aula, e aí eu ia estudar no resto do dia. Então, geralmente, eu estudava muito à tarde e à noite, e era tipo
estudo o que eu quisesse, o que eu quisesse fazer. Seria mais ou menos aquela divisão. Você assiste aulas num período e estuda, né? Você mesmo produz nos outros dois, né? Exato. E aí, eu nunca tive tanta organização. Tipo assim, não, segunda-feira é isso aquilo, terça é isso. É o que dava na minha cabeça. É o que dava na minha cabeça. Ai, teve aula disso, eu não fiz isso daquilo. Eu fazia meu planejamento do dia no próprio dia. Eu anotava qual que era a minha meta. Fazer? Exato. E eu tinha, tipo, na minha cabeça, não, eu tenho que fazer de 100 a 150 questões por dia. E aí a redação eu colocava, aí dependendo, diminuir o número de questões. Pega essa, hein? De 100 a 150 questões por dia, galera. Não era fácil, não. Eu fazia muita prova. Desde o início do ano eu já fazia muita prova. Qualquer tipo de prova. Do modelo que eu mais gostava. Então, Enem nunca foi um forte meu. Enem não fazia, porque eu sabia que Enem tem que ter muita interpretação. Eu tentei evoluir no Enem, não consegui. Então, eu falei, cara, Enem, porque assim, não é pra mim. Aquela prova não é pra mim. Eu aceitei isso. Falei, é isso, vou fazer o quê? Não gosto de ler texto, não sou uma pessoa de ler. O Enem me estressava, é uma prova cansativa. Nunca gostei, abomino o Enem pra mim, porque é uma prova que me... Cansava. Nossa, me cansava muito. Então, toda vez que eu tinha que estudar pra Enem, eu ficava tipo, ai, sabe quando tu deixa pra última hora? Eu tentava todas as alternativas antes de depender do Enem. Então, eu fazia muita prova da VUNESP, outras bancas, assim, mais objetivos com o mesmo... Que pudesse cobrar conteúdos interessantes, né? Que, tipo, que também te trouxesse aprendizado dentro da sua rotina, e né? que fosse meu modelo. Porque eu acho que cada um tem um modelo de prova. Não, inegável isso. Tem gente que gosta do Enem. Eu odeio. Entendeu? E eu joguei a meu favor. Sim. E graças a Deus o vestibular tinha essa opção, né? De não ser só texto. E aí, pra mim, isso foi muito bom. Porque daí eu comecei a focar bastante nesses exercícios. E eu esqueci qual que era a pergunta inicial, que eu rodei. eu ia chegar a algum ponto. Não, você tinha pedido para fazer meio que uma cronologia aí do seu cursinho, né? Porque para falar da sua aprovação em Rio Verde, né? Na Unirv. É que daí no meio do ano você fez vestibulares, não passou. Aí quando você vai pro final do ano, e aí você tem ali, assim, devido a esse seu estudo de fazer questões, de ter um número mínimo de questões por dia e tudo mais, você chega no fim do ano e acaba conseguindo, né? Exato. Tá, então, beleza, foi assim que eu me planejei e deu muito certo pra mim. Então, assim, física era uma coisa que eu peguei muito domínio no meu primeiro ano de cursinho. Eu fiz um cursinho paralelo durante o cursinho Nota 10 e me ajudou muito, que eu precisei aprender da base a física. As coisas, pra mim, precisam fazer sentido. Então, eu nunca fui aquela aluna que gostava de decorar as coisas e beleza, só decora e é isso. Não. Pra mim, matemática tinha que fazer sentido, física tinha que fazer sentido, tudo tinha que fazer algum sentido na minha cabeça pra eu decorar, pra eu gravar aquilo e conseguir resolver as questões. Sim. Por mais que não seja o método mais fácil, pra mim era o que funcionava pra eu levar isso pras provas. Então, assim, tem gente que é bom de decorar, eu não sou. Então, eu precisava fazer essa linha de raciocínio pra eu conseguir resolver as questões. E aí, quando eu entendi isso, tudo que eu fazia era entender como que eu ia resolver as questões. Literalmente, eu virei uma máquina de questões. Sim. Eu virei uma máquina. E até porque o vestibulando é isso, né? Ele mede quantas questões você acerta, quem acertou mais passa, quem acertou menos que for, acabou. As pegadinhas, se você soube pegar ou não, sabe? Então, tipo, eu peguei a manha. Foi isso que eu consegui fazer, sabe? E eu tinha muito equilíbrio, coisa que eu não tive no meu primeiro ano de cursinho. Então, no meu segundo ano, eu saía mais, eu fazia academia todo dia de manhã, eu respeitava meu tempo, meus limites. E o mais crucial pra mim, que eu acho que isso aqui foi preponderante na minha aprovação, foi eu entender que era meu último ano de cursinho. Porque eu falei pros meus pais... Você pôs como meta, né? Eu pus como meta. Eu falei, eu não aguento mais. Eu não ia aguentar mais um ano de cursinho. E assim, podia ser o FIES, qualquer coisa eu tava aceitando. Entendeu? Eu não queria só cair, tipo assim, por exemplo, na Uniderp, porque, pô, aí eu já poderia ter feito desde o terceiro ano do ensino médio. Sim. Mas até isso eu tava nem aí. Eu falei, vai ser meu último ano de cursinho, eu não aguento mais. Eu via todo mundo com a vida andando, sabe? Amigos já na metade da faculdade, o povo tudo, sabe? Com a vida fluindo e a minha parecia que tava estagnada no cursinho, e aí eu não tenho novidade nenhuma pra contar. E assim, eu me comparava muito com as pessoas. Eu sei que isso é errado, porque cada um tem seu tempo. E até porque, assim, você teve amigas de ensino médio, né? Que ingressaram na faculdade antes de você, né? Então isso acaba
você fala assim, pô, vamos conversar do quê? Né? Aí o assunto já não era o mesmo, né? Não, e você vê que a vida da pessoa tá fluindo. Isso que é o pior. No cursinho, a pessoa pergunta, o que você faz da vida? Eu não tô nem no ensino médio, Não tô nem na faculdade, eu tô tentando existir. não trabalho, não faço nada, tô no cursinho, sabe? Aham. Odiava isso. E assim, Não o cursinho, né? Você odiava a questão de estar no cursinho, né? eu odiava o cursinho também. Não pode odiar o Quem cursinho. gosta de cursinho? Não, fala a verdade. Quem que gosta de estar no cursinho? Não o estar, mas assim, o cursinho é um caminho, né? Agora, o estar ali, né, no sentido de que se você se sente não andando, é que é ruim, né? Exato. Eu não me sentia pertencente a lugar nenhum, sabe? Aham. Eu não conseguia me classificar em que etapa da vida que eu tô. Cursinho? Tipo, Exato. Que isso pra etapa da vida é essa que algumas pessoas não fazem, né? Nossa, e assim, você tem que abdicar de muita coisa também, né? Então, tipo, dia de semana, não saía pra lugar nenhum, sabe? Uhum. E aí, chegava o final de semana, eu procurava sair um dia, ficar com a família e Uhum. tal. Mas eu sempre, assim, eu tive muita. Eu entendia muito o meu processo, sabe? Tinha dias que eu tava a fim de sair, tinha dias que eu não tava, tinha dias que, sabe, eu precisava, sabe? Então, Aham. eu tive esse jogo de cintura, e eu falei, cara, foda-se, independente de qualquer coisa, vai ser meu último ano. E aí você chega no fim do ano e você se inscreve para alguns vestibulares, né? Vários. Para vários. Você teve alguma estratégia de, olha, eu vou escolher esse vestibular por causa disso, isso por causa disso? Ou você, cara, o que vier eu tô indo? Como é que foi essa escolha? Ah, não. Com certeza eu tive noção, assim, do que eu tava fazendo. Até porque fazer um monte de prova também em vão, aí é uma gastação de dinheiro à toa. Não adianta eu fazer uma prova que eu não tenho preparo nenhum. Eu joguei a favor das provas da VUNESP, Sim. da FAPEC, né? Aham, Porque é que aqui era do regional. estado. Exato. E algumas particulares, assim, que eu cogitei fazer. Então, assim, eu acho que eu me inscrevi para 10 provas, Uhum. por aí. Então, o Enem, Sim, que era a normal. Unesp, Uhum. que era uma faculdade que eu gostaria muito de, sabe? De ter sido aprovada. Exato, que eu achei que eu tinha chance por ser um modelo de prova que eu me adaptei. Aí eu também me inscrevi pra FAMEMA. FAMEMA. FAMEP você fez? Não, Não, né? Não não. lembro se você fez FAMEP. Eu lembro Não, de FAMEMA que a gente se encontrou lá em Araçatuba. Isso, fiz FAMEMA. FAMEP eu não fiz, porque era, acho que em janeiro. Aí em janeiro eu já tava sem Aham. energia. Falei, não. Não me inscrevi pra GD, que eu falei, cara, não, eu já quero estar na faculdade, porque a GD tava atrasada no calendário. Por causa da pandemia, aquela questão toda, a prova foi acho que pra janeiro também. Exato, e eu não queria ficar estudando, sabe? Janeiro já era. Não queria mais, porque no cursinho, querendo ou não, você tem férias, mas não tem, né? É. Não tem, na verdade. Eu Com emendei. prova em janeiro, Natal e Ano Novo não serve pra muita coisa. Nossa, exato. E janeiro? Ah, não. Falei, não. Vou me dar esse descanso, sabe? Então, o EMS, o FMS, o NIRV, Einstein, Einstein, não vou lembrar o que mais fez. Mas foi por aí. Unicamp. Unicamp. E aí, o que aconteceu? O Einstein não tava Você nos fez meus planos. Unicentro. Unicentro também, verdade. E assim, o Einstein não tava nos meus planos. Eu só fiz porque eu ia estar em São Paulo. E aí, já tinha a prova lá? Eu ia fazer o Unicamp. E aí o Einstein ia ser 2 dias depois. Eu falei, cara, eu vou estender minha viagem. Uhum. E é isso. Vou estar lá mesmo? E eu queria. Vou ser sincera, eu queria curtir São Paulo. O que me pegou no Einstein foi assim: se eu for prestar uma particular, que seja uma particular boa. Sabe? Que tenha renomada. nome e tal. Exato. Então vou tentar. O que resta é tentar, ou não a gente já tem, né? Exato, vamos correr atrás do sim. E o quanto mais prova eu fazia também, mais confiança eu ia ganhando. Então, assim, eu gostava desse negócio de fazer prova. Até porque a banca era da VUNESP, né? Exato. E eu falei, cara, eu vou dar tiro pra tudo quanto é lado, já vou estar lá mesmo. E assim, é meu último ano, tem que tentar. Tem que tentar. Fiz a Unicamp, 2 dias depois, Einstein. E foi uma prova, assim, eu tinha me preparado para provas da VUNESP. Então você tinha se preparado para ela também. Tinha me preparado. Mas assim, não foi nada que eu falei assim. Foi uma prova que eu fiz totalmente sem pretensão, sabe? Aham. Falei, cara, é isso, deu. Vambora. Seria legal passar, mas tipo, sei lá, sabe? Tipo, eu não sabia de ninguém que tinha passado. Prestei a prova. Falei, tá. Não achei lá esse bicho de 7 cabeças. Eu gostei muito da prova, pra ser sincera. Uhum. Porque é uma prova bem dinâmica, tem questão aberta, tem questão fechada. Os conteúdos, é uma prova muito bem feita, dá gosto de fazer. Sim. Então eu gostei de fazer a prova.
Eu lembro que eu tive muito pouco tempo pra responder, acho que o tempo me pegou muito nessa prova. Teve redação também. Sim. E assim, E tem 5 abertas, né? tem 5 abertas, A exato. redação e mais as fechadas. Isso, eu não sei se são 40. Eu não lembro, mas acho que são 40, 5 abertas, 40 a redação. O tempo é muito curto. Eu lembro que eu saí, tipo Eu não assim, lembro se são 40 fechadas, mas é por aí. por aí, algum número assim. Aham. Eu lembro que eu saí, meu Deus, como que faz essa prova? Acho que eram Uhum. 4 horas de prova, impossível. Pra mim, eu tive que fazer a redação direto na... Na folha ali. Pra Exato. quem gastava 2 horas ali já. E eu falei, cara, não sei, porque o tempo me pegou. Eu lembro que o Uhum. tempo nessa prova foi o que me atrapalhou. Sim. Só que assim, eu falei, cara, foda-se. Tamo aí. É, Já tô aqui só de. não, nem aí. Era a beleza. Unicamp, apareceu, vim fazer. Unicamp também, todas as provas eu fiz meio assim, sabe? Uhum. Vai, vamos. Só que a Univ eu não fiz assim. Eu fiz mais bitoladinha, porque era uma prova que eu não tinha passado. E você queria passar. Queria passar e tava no dia do meu aniversário. Era uma prova que eu queria, sabe? Aham. E foi uma das primeiras, assim, que eu prestei em novembro. Não, uma das primeiras não. É que não saiu resultado. Acabou que elas foram os primeiros resultados, né? Isso. Ela não acaba foi. saindo primeiro o resultado, até porque Resultado. como é uma quase fase única, né? Porque daí só sobra a redação para corrigir, Isso. sai o resultado primeiro, né? Antes de outros. E era um resultado que saiu muito rápido. É. Muito. Acho que uma semana, meia. Eu não lembro se deu 15 dias, não lembro de cabeça. Não deu 15 dias. Tenho certeza. Foi Uhum. muito rápido que saiu. E eu não tinha noção. E assim, na hora que saiu a prova, todo mundo. Eu resultado? saí. Desculpa, na hora que eu saí da prova tá. da Univ, dia 22. Eu liguei meu celular, os parabéns, tudo e tal. E aí eu comecei a olhar pro lado, o povo tudo corrigindo a prova. E eu falei, cara, e era uma prova, a Univ em específico, tem umas coisas decoreba. Tipo assim, coisas que eu estudo na faculdade hoje, Uhum. eles estavam cobrando na prova. E eu achava isso um absurdo. Uhum. Só que eu sabia disso. Tipo, por exemplo, coisa muito específica de célula, de tecido, sim. nominho. E eu tinha feito Anki. Sabe o que é Anki? Sim. Que é Pra- tipo um. Pra você ir Flashcard. decorando, flashcard, isso. Tipo isso, é uma plataforma. Porque, como a minha memória é ruim, eu falei, não, eu vou ter que fazer. Aham. Porque foi uma coisa que eu me pegou no meio do ano. geral. E aí eu peguei e estudei bastante essas coisinhas de biologia, principalmente, que caíam. E, cara, deu bom, sabe? Deu bom. Eu tava de bom humor naquele dia, eu também tava com essa mentalidade de, tipo, se nada der certo, Aham. tá tudo bem também. E aí, deu certo, sabe? Eu entendi como que era a prova da Univ, que não era o modelo de prova que eu tava acostumada, mas eu tinha que jogar a favor da prova, então, que fosse. Sim. E aí, o povo começou a corrigir e tal. Eu falei, cara, eu vou corrigir só isso aqui, só biologia. Aí eu falei, biologia, fomos bem. Aí você vai corrigindo, você vai tomando coragem, né? Aham. Porque faltava um pouco de coragem de saber como é que eu fui na prova. Aí eu corrigi, eu falei, cara, Essa nota vai. não, sabe, dá pra tentar. Aí, beleza, voltei pra casa. Aí dali um pouco tinha o FMS, acho que em comecinho de dezembro. Eu lembro que saiu o resultado que eu passei De Rio Verde. pra segunda fase, que no caso seria a correção. Aham. Da redação, né? E o resultado da redação. E eu fiquei muito animada. Meu Deus, eu pulei de alegria. Porque eu falei, cara, na redação eu me garanto. Eu acho. Aham. Só que o que aconteceu? Saiu a pontuação da redação, acho que numa sexta-feira. Era por aí. E ele só soltou a pontuação. Só Não que sai a individual. não sai classificação, nada. Porque tem que ter o tempo do recurso. É. E, cara, eles corrigiram uma redação que nem a cara, sabe? Tipo, muito. Nossa, eles tiraram cada ponto meu. Que eu fiquei assim, eu fiquei incrédula. Eu falei, não é possível que eu não vou passar por conta dessa correção, sabe? Eu fiquei incrédula, juro. Uhum. Fiquei muito chateada. E aí eu falei, cara, eu vou ter que entrar com recurso. E o vestibular da UFMS era no domingo. Isso foi uma sexta-feira. Ou uma, não sei se era quarta, eu sei que foi na mesma semana. Na mesma semana do vestibular da UFMS, foca, acabou com o meu psicológico essa prova. Ficou bem, né? Não, juro. Eu fiquei mal a semana inteira, eu não estudei pra nada. Obra literária da UFMS, joguei pro alto. Porque assim, eu geralmente vi obra literária 2 dias antes. 2 dias antes, exato. Eu joguei tudo pro Aí você alto. falou, já não vou passar nessa, também não vou passar nenhuma. Não, mas porque eu queria passar no nível, porque eu achei que era a minha chance, sabe? Sim. Eu não achei que eu fosse passar nas outras. Eu falei, cara, não é possível um trem desse. E aí, eu acho que foi nessa semana, eu fiquei inteira com a cabeça nisso, eu não consegui estudar. E era a semana da UFMS, o UFMS domingo. E eu fiquei resolvendo recurso e fazendo recurso, e você tem 2 dias pra fazer recurso, e eu fiquei inconformada. Sabe quando você não tira aquilo da cabeça? Sim. E assim, mandei o recurso, só que até ser aprovado, o recurso só ia sair quando? Segunda.
Tipo, depois da UFMS. Depois da UFMS. Então eu não ia ter garantia nenhuma. Só que até então eu tinha passado na segunda fase da Unirv. E eu acho que eu tinha passado pra segunda fase do Einstein. Sim. Eu acho que eu já tinha... Já tinha o resultado do Einstein. Então a minha autoestima não tava tão abalada assim, sabe? Tava abalada, mas não tanto. Falei, cara, tem capacidade. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o recurso, enviei o recurso, falei, cara, é isso. E aí, nessa semana, eu não estudei nada. Eu esqueci da minha vida de vestibular. Fui pro vestibular da UFMS como? Nua e crua, sabe? Com aquela cabeça meio assim, é o que temos. Cheguei na prova, eu tava tranquila, sabe? Eu lembro que eu nem lembro, acho que meu irmão me levou na prova, beleza? E eu fiz e saí com uma mente, assim, muito tranquila. Saí assim, cara, legal. Fiz a prova, e não foi aquela prova que eu saí, eu saí bem da prova. Ah, se saiu bem, foi bem. Exato. Aí eu lembro até que meu pai perguntou, você acha que dá pra passar? Eu falei, baba, eu chamo meu pai de baba. Talvez. Tipo, e era uma coisa que eu nunca tinha acontecido, sabe? Geralmente eu falava assim, acho que não, tava meio difícil. E nessa vez? Nessa vez eu senti alguma coisa. Eu falei, cara, tem chance sim. Porque eu não senti dificuldade, sabe? Foi uma prova que eu fiz... Tranquila. Então isso é bom. E assim, antes do resultado da UFMS, aí saiu o resultado de Rio Verde. Um dia depois. Né? Que daí deu bom, né? Deu bom. Passei, meu Deus do céu. Já foi até pro Natal feliz. Já. Você chegou a fazer matrícula em Rio Verde, não fez? Claro. Exato. Segunda-feira saiu, eu falei, não, matriculei na hora. Na hora, menino, chamei. Acho que saiu uma segunda, na terça, já tava viajando com os meus pais. Foi logo depois da UFMS. Sim. E aí, é claro, tipo, por ser dezembro, janeiro, teve o período férias de verdade, né? Só que você tinha sido aprovada para a segunda fase do Einstein, né? Que é o que você falou no início ali, tipo assim, eu nunca vi ninguém ter sido aprovado, né? Que você comentou. Então, e a segunda fase do Einstein é algo muito diferente, porque ela não é uma prova escrita, né? Elas são micro-entrevistas que eles falam, são 8, acho que se não me engano, micro-entrevistas, né? Múltiplas mini-entrevistas. E você se preparou para essa segunda fase do tipo, porque eu sei que existem cursinhos para isso em São Paulo e tal, ou não, eu fui? O que aconteceu? Eu imaginava que eu ia passar? Não. Mas assim, nas entrevistas eu falei, cara, eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de dialogar. Não tem dificuldade, nunca tive. Sempre fui desinibida. Minha mãe falou, Hannah, se você passar pra segunda fase, você passa. Minha mãe sempre acreditou em mim. Minha mãe acreditou no meu potencial. Falou, não, em entrevista você se dá bem. Eu falei, cara, beleza, mas tem que passar na segunda fase. Quando eu passei, eu fiquei descrente, né? Falei, não é possível um trem desse. Só que eu passei em 200 e pouco. Tipo, lá pro final já? Não, o final era 500 e pouco. Ah, então tava ali no meio. Tá. Não era tão ruim. Só que eu não tinha noção. Eu não conhecia nada da prova. Porque eu não fui atrás de nada. Eu lembro que quando eu contei isso pra um colega meu que também tinha prestado, um ano mais novo que eu, não sei se você conhece, Giovanni. Ele faz Santa Casa agora, eu acho. Cavalinho. Isso. A gente sempre conversava muito de vestibular, assim, e principalmente de São Paulo. E aí eu falei pra ele que eu tava prestando no Einstein, ele também prestou, a gente conversava muito. E, cara, quando eu falei pra ele sabia muito mais do que eu do Einstein. Em questão de, tipo assim, ele falou, não, eles chamam os 500 e tantos primeiros, você foi bem, você tem que aumentar a nota da entrevista, a lista roda muito. Ele me deu, tipo assim, algumas dicas. Assim. Exato. Eu falei, cara, beleza, então. Mas a entrevista você não tinha nem noção do que era? Nunca. Não sabia nem o que era. Vixe, não sabia nem qual era o método do Einstein. E assim, a entrevista é um negócio que acho que é muito difícil um aluno saber o que é essa entrevista do Einstein, né? O que eles perguntam? O que são essas 8 ou essas mini entrevistas? Cara, isso é legal. O que eles perguntam, assim, como que é? Você chega e vai pra essa sala, vai pra, tipo, fila, agora eu vou aqui, agora eu vou ali, ou... isso é legal. O que aconteceu? Antes pra eu me preparar, o menino do Einstein, que já tinha passado, que era aqui de Campo Grande, me chamou no Instagram e falou assim pra mim, olha, eu vi que você passou pra segunda fase, eu queria que mais gente de Campo Grande fizesse tivesse acesso, e eu queria te ajudar. E eu não ia pagar R$1.000, 1.000 e tantos, acho que era 1.000 e pouco um cursinho, tipo, 2 dias pra receber um material, e sabe, e falei, não vou pagar, minha mãe não ia pagar nunca. Falei, cara, eu vou ter que me virar. Ele falou, eu tenho um material do ano passado, se você quiser, eu posso te entregar esse livro, você estuda por ele, e é isso. Eu catei esse livro em janeiro, e vamos ver qual é que é. E o livro tinha, tipo, várias situações que eles te colocam. Então, assim, são situações
de apelo emocional, cunho social, mas essa questão mesmo de empatia, é literalmente uma entrevista para você, para conhecer como você seria e principalmente uma profissão que você vai lidar com pessoas. Então é isso que eles querem tirar de você. Qual que é? Se você vai ser um profissional do tipo que vai ser acolhedor, que nessa pegada, né? Se você vai saber articular, se você vai trabalhar em grupo bem. Porque lá eles têm Team-Based Learning, que é o método deles, não sei se você sabe. Tem o PBL, Sim. que é aprendizado baseado em problemas, o tradicional e o deles. Esse dali, eles apresentam um problema e você tem uma roda de pessoas que vocês vão tentar resolver alguma coisa assim. Certo. É em time, assim. Basicamente, você trabalha muito em grupo. Porque em hospitais você trabalha muito em equipe. Então, assim, era isso que eles queriam fazer desde o início da faculdade. E aí, qual que era a metodologia das entrevistas? Saber se você se aplica a esse método ou não. Porque você vai ter que fazer isso no resto da faculdade. Exato. E aí, beleza, eu comecei a ler esses livros e eu falava sozinha. Eu respondia as perguntas sozinha, eu fazia minhas anotações, eu respondia as perguntas. E não tinha um certo e errado. Então, tipo assim, eu tinha que ir com base no que eu julgava certo ou errado, sabe? Muitas questões de racismo, de inclusão. Inclusão. Tudo essas coisas, assim, que envolvem temáticas sociais mesmo. E aí eu respondia tudo sozinha, eu lembro que eu ficava na cadeira de balanço da minha casa, respondendo sozinha, passava tardes, assim, falando sozinha. E aí, beleza, fui pra São Paulo pra mais uma viagem Era lá, acho, 26 de janeiro, por aí, eu falei, bora pra nossa trip. E eu, obviamente, tava indo, tipo, vamos lá ver qual é que é. E aí eu cheguei lá, e é muito... Eu fiquei deslumbrada. Nossa, a faculdade é apaixonante. Eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu cheguei, o Uber parou, assim, tem um lugar pra você parar carro, assim, descer carro. Sim. É tipo hotel, sabe? E aí, o hospital é do lado da universidade. Que a universidade é magnífica. Tipo, é um negócio, assim, de louco, assim. E literalmente só tem área da saúde, né? Então, enfermagem, medicina... eu não sei quais... Acho que tem administração lá também nesse campus, não tem? Administração? Não sei. Acho que nesse campus que eu tava, não. Não? Posso estar errado. Ah, tá. Mas assim, e eram 5 andares. É uma estrutura. Não parece que você tá no Brasil, sabe? Era bizarro, porque a gente fica apaixonado. Você fala, não, eu quero me formar aqui. É isso. E assim, você é muito bem acolhido. Tem na parte da manhã e na parte da tarde as entrevistas. As entrevistas. Exato, que são várias pessoas. Então, separa metade de manhã, metade à tarde. Eu fiquei com a parte da tarde. A gente chega lá, a gente é levado para um anfiteatro. Fica todo mundo nesse anfiteatro esperando. E a gente é chamado para salas. São, acho que 8 salas. E vai uma leva de estudantes. Então, acho que cada um tinha uma cor. Certo. Algum número, alguma denominação. E a gente ficava esperando para ser chamado. Eu fui um dos últimos grupos a ser chamado. Só que indiferente, porque todo mundo tinha que ficar lá até o final da conclusão da prova. Então, assim, parte era chamado, aí rodava nas salas, voltava. E aí, eles deram um monte de coisa pra gente, lanchinho, um monte de lanche. Cara, foi um tratamento VIP, assim. E o povo muito, assim, real, parecia um paraíso mesmo, é um paraíso. O povo trata a gente muito bem, a gente fica lá, passaram um filminho lá pra gente, um filme da Disney, sabe aqueles filmes de, tipo, Divertidamente, que sempre tem um ensinamento, assim? Eu não lembro, Soul, eu acho que era o nome do filme, não lembro. Tá. E aí, a gente fica lá conversando, interagindo. Eu fiquei, acho que até umas 4 ou 5 horas da tarde, a gente sem acesso a celular nem nada, óbvio, a gente ia guardar no armarinho as coisas. E a gente ali interagindo com o povo e tal, esperando pra próxima entrevista. Não, pra próxima não, porque quando você vai, você roda em tudo. Ah, você já faz às 8. Exato. Entendi. Já faz às 8. Então aí, beleza, chamaram o meu grupo, a gente foi lá e foi. É porque por grupo aí você tinha que esperar cada grupo rodar em tudo, entendeu? Tá. Aí acho que escolheu 8, aí cada um rodava numa sala. Certo. E aí cada sala tinha uma situação. Você assim. Beleza, chamou meu grupo, a gente se enfileira, cada um fica na frente da porta da sala, que são salas. E aí tem um examinador. Pode ter ator, tem salas que tem ator, tem salas que só tem um examinador. Todos os examinadores são bem pessoais, imparciais, eles não falam nada além das perguntas e eles vão fluindo as perguntas conforme o que você fala. E o que eles buscam... Calma aí, de forma linear. Beleza. Aí eu tô aqui na frente da sala, bate uma sirene, a gente tem
acho que 2 minutos para ler a situação problema. É um papel que fica assim na porta da sala. A gente lê o que tá escrito. É uma situação. É que minha memória é tão ruim, mas eu lembro que eu contei para todo mundo essas situações. São várias situações. Por exemplo, a filha de fulano, tá a mãe e o filho tá muito mal, a mãe tá impaciente porque passaram na frente dela. Tipo, são situações que você vai ser colocado ao longo da vida. No curso no curso não, sendo médico, e aí você vai ter que passar por isso. Então, assim, e aí o que eles buscam fazer? Aí eles começam fazendo algumas perguntas, tipo assim, eu lembro que uma das perguntas que eu vou falando conforme eu lembro. Eu lembro que uma das perguntas era assim, tem uma menina que tá com... recebe bolsa, só que ela tá com notas muito baixas, e notas muito baixas, você perde a chance da bolsa em certo momento. Certo. E aí ela pede cola pra você. Tipo, você sabe, você pode passar cola pra ela poder passar. Aí você fica nessa situação. Eu passo a cola e perco a minha ética. Ou eu deixo a menina não... Entendeu? Você fica nessa situação de berlinda. E não tem um certo e errado. Você não sabe. Eu respondi com mais do que eu faria mesmo. Falei, vou com o meu coração. Eu passaria a cola. Pra ajudar a menina. Ela tá com bolsa, tipo... Se ela tá com bolsa, significa que ela precisa, né? Significa que ela precisa. E ela tava passando por problemas familiares. Ela não tinha como estudar. Ela tava com dificuldades por fora. Então, assim, por mais que eu não sou... sabe, quem aplica a bolsa não sabe dessa situação. Mas eu sei. Então, eu fiz com mais do que eu julguei correto. Certo. Situações de racismo também. Situações de impaciência. Eu não lembro ao certo quais eram as salas. Mas todas elas tinham uma situação, problema. E eles buscavam ao máximo levar você à contradição. Então, tudo que você falava, eles prestavam atenção exatamente naquilo que você falava e buscavam você... te incomodar na sua resposta. Exato. Tipo assim, então, mas você falou ali atrás que você age conforme a ética, aqui você não estaria agindo. O que você vai responder? Eu lembro também que uma das perguntas era assim, tem 2 alunos. Com a mesma oportunidade, a mesma vaga, a mesma nota. Um é preto e um é branco. Exatamente assim. Para falar a respeito de racismo. Pra quem você daria a vaga? Pra quem você daria a vaga? Aí eu falei, olha, já que não tem outras questões a serem analisadas, já que você colocou os mesmos no mesmo patamar, não tem outras questões, se eu não pudesse avaliar outras questões, por exemplo, externas, por uma questão de cunho histórico e social, eu acho que eu daria a vaga pra pessoa... Eu não sei se está certo ou não, foi o que eu respondi na hora. Eu saí, tipo assim, tinha horas que você bugava. O que eu vou responder? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Como que eu defino a vaga de alguém? Eu só tenho essas assim, opções. Que pergunta vaga, sabe? Só que é literalmente isso, pra ver onde é que você vai jogar. Você pode oferecer alternativa, você pode dar a volta, mas ao mesmo tempo você dá uma volta, eles dão outra. Entendeu? Então, tipo, tem que jogar a seu favor. Tinha uma que você tinha que interagir com o ator também. Então, cada sala tinha um eixo pra você seguir. Um é se você sabe trabalhar em grupo. 2, como que você se autoavalia. 3, como que é você em situações de, sabe? Pressão. Exato. De pressão. Pediram também pra eu contar uma situação em grupo que foi conflituosa. Eles avaliam muito a sua sinceridade mesmo. Se você tá mentindo, se você quer se autopromover, se você foi sincero ou não. E eu falei, cara, não adianta eu criar um personagem, entendeu? Eu joguei meus defeitos, tipo, o que você acha que é seu ponto forte em trabalho em grupo? Sim. E um ponto fraco. Por que isso é um ponto fraco? Porque, entendeu? O que você faria se você fosse colocado num... Eu tô jogando aqui sempre o que eu lembro. Se você fosse jogado num grupo que tem algum integrante que você não se dá bem. Ou o que você faria nessa situação se você fosse um líder? E aí tivesse essa desavença aqui. Você trocaria a pessoa de grupo? O que você faria? Você mudaria a função? Qual que seria a sua conduta? Então é tudo assim, nessas questões. E você tem que saber articular. Isso é bacana, né? Porque assim, é um formato bem diferente. E é interessante contar porque muitos alunos acabam, às vezes, ou não fazendo, ou com medo de fazer a prova, porque assim, cara, nunca fiz uma entrevista, e aí, né? Então, é legal saber que dentro dessas entrevistas é mais esse cunho social, esse cunho de perguntas de trabalho em grupo, em equipe, né? Liderança, que eu acho que é a proposta deles dentro da faculdade, né? De sempre ter o método que você falou,
que eu não vou saber repetir o nome, é claro, no ensino-aprendizagem lá, né? Mas eu acho que não tem que ter medo, sabe? Porque é uma prova tranquila, eles te tranquilizam muito. Se você souber se comunicar bem, eu acho que já é um ponto fortíssimo. Porque é uma coisa que eu reparei, assim, eu sou muito, assim, observadora. E eu fiquei observando, tem muitas pessoas tímidas que não conseguiam articular. Então, se você tem essa desenvoltura, cara, pra mim é um ponto fortíssimo. Isso é bacana. E aí você fez a prova da segunda fase do Einstein e saiu o primeiro resultado do Einstein, ainda antes da UFMS, não foi? Não. Não, só UFMS primeiro? Não, eu tava já na minha primeira semana de faculdade. Você tava em Rio Verde, né? Tava em Rio Verde. Anteciparam o resultado do vestibular. Então, assim, eu fui pra Rio Verde, acho que, sei lá, num sábado. Aí, segunda, começaram as aulas. E foi muito legal, eu tive uma semana muito intensa. Parece que eu vivi um mês lá em Rio Verde. Que eu vivi, eu falei, cara, eu vou viver intensamente. Que eu achei que eu fosse embora, né? Porque tinha saído as notas da UFMS. Eu falei, cara, existe chance de eu passar. E tinha saído um resultado preliminar que tem um aluno da UFMS que faz. Sim, o Gustavo, não. Ai. Jesus, ele vai brigar comigo porque ele veio dar entrevista aqui já, ele participou do podcast. Mas ok. É ele. É ele. Ele faz ali. Só que tinha chance dos recursos de redação serem aceitos. E aí eu podia descer a colocação. Eu tava em 10º. Acabou que eu permaneci em 10º. Não mudou nada. Mas assim, teve gente na UEMS, por exemplo, que fizeram isso e contaram. Alterou a nota. Alterou, né? E aí não passou, sabe? Então eu fiquei com. Mas não é possível que eu vou descer 14 vagas também. 14 recursos. É muita gente, né? Sabe? É muita gente. Falei, cara, eu acho que vai dar certo. Mas também eu não podia contar com o ovo no cu da galinha, entendeu? Falei, tem que ser pé no chão. Tem que ser pé no chão. E pra eu não contar pra ninguém, eu tinha que ficar calma. Porque eu tenho esse negócio de, tipo assim, tem que dar certo, sabe? Pensa se não dá também, que vexame. Que eu... Aí eu tava na Unirv, eu lembro que eu tava indo pra festa de calouro lá na sexta-feira. Eu tava me arrumando, gravando TikTok, sei lá o que eu tava fazendo. E o resultado só ia ser numa segunda-feira. Isso era sexta-noite. Eu tava lá, tipo... De boa. Bebendo, sabe? Preparando pra festa. Daí minha mãe me liga. E a minha irmã me liga e fala assim... Você passou na UFMS? Eu falei, não. O resultado não saiu ainda. Ela falou assim... Não, a Andréia, amiga da mamãe, acabou de ver. E você passou, e parabéns. Aí eu recebi... Só caiu minha ficha quando eu recebi de uma veterana minha assim... Parabéns, calourinha. Aí foi a festa de calor mais feliz da sua vida, né? Cara, alucinei naquela festa. Eu não consegui. Sabe, foi uma alegria sem fim. E eu tava odiando morar sozinha. Mesmo tendo amigas lá, você morou sozinha? Não morei sozinha, na verdade. Eu aluguei uma casa. Ai, que loucura. Eu aluguei uma casa com 3 desconhecidos. Porque eu sabia que eu não ia ficar, então não tinha como eu alugar. Tipo, só pra você, né? Exato. E aí tinha um pessoal assim, falou assim, vamos alugar um Airbnb, a gente fica tudo junto. Depois vê o que faz. Foi péssimo, porque tinha um cara que eu não me dei bem, que ele não fazia nada, não ajudava, não era proativo, a gente tinha que fazer comida, tinha que lavar a casa, tinha que lavar roupa. E ele não fazia nada. E ele não fazia nada, e eu nunca tinha feito nada disso, e aí, sabe, foi um choque de realidade. Falei assim, não, quero morar sozinha. Aí eu tive um choque, assim. Morei sozinha e falei, não, quero voltar pra minha casa. Pelo amor de Deus, é horrível, eu odiei. E aí, beleza, eu recebi essa notícia. Sábado e domingo eu passei com as minhas amigas que eu tinha feito lá, inclusive até hoje. Não sei se você conhece a Renata. Sim. Renatinha, conhece? Sim. Ela era de Dourados, não? Renatinha, fiquei muito próxima dela, me acolheu super bem. Ela viajou com a gente, viajou junto, tudo. Então, ela foi uma querida. E aí, uma outra amiga minha que também passou na Unicamp, que ela também tava esperando o resultado. E aí, segunda-feira já comprei a passagem de ônibus, tranquei a matrícula e tchau! Tchau! E aí eu cheguei aqui, foi uma festa. E assim, beleza, passou uma semana. Me perguntaram se eu tinha passado no Einstein. E você nem tinha visto, né? Meu ex me perguntou se eu tinha passado. Porque a gente é amigo. E aí ele me perguntou. Você viu que saiu? Você passou no Einstein e tal? E eu, assim, eu vi que na primeira chamada eu não tinha passado. E eu lembro que eu tava jantando nesse dia, tipo, sabe? Era uma sexta-noite, eu não tava, sabe, zero. De boa. De boa, tava curtindo minhas férias e tal. Aí eu falei, cara, nem vi. Ela falou assim, que um amigo meu passou, tipo, um conhecido, acabei de ver que postaram, assim. E aí, vai ver que você passa. Aí eu fui olhar, falei, vou abrir aqui a segunda chamada. Tava lá, Hannah Costa.
E foi bizarro. E aí foi isso que eu descobri. Mas, tipo, eu sabia que eu não ia pro Einstein. Einstein. Porque. Você já sabia que era morar sozinha? E, tipo, os gastos que iam ter, querendo ou não, é uma faculdade, assim, É muito boa, só que pro que você podia no momento, tava meio fora de. não tava fora. Aham. Mas, assim, eu prefiro ter uma garantia de uma federal, que, tipo assim, eu sei que eu nunca vou ter problemas, por exemplo, de pagamento, porque lá no Einstein não tem FIES Uhum. e o financiamento é só deles. Sim. E eu não me inscrevi pra esse financiamento. E eu nem sei se eu ia ter. Eu não ia conseguir comprovar, eu acho. Sim. Porque, assim, meus pais até dariam conta de pagar. O problema é que ia ficar muito pesado. E, assim, minha mãe tem 3 filhos, sabe? Eu não queria pensar só em mim. Ia ser um dinheiro que ia ser direcionado pra mim. E eu ia ficar longe da minha família. Aí, tipo, ficar indo e vindo de São Paulo encarece também. Então, tipo, Sim. eu fiz os custos da minha cabeça. Exorbitante, sabe? Porque só a faculdade é 10.400. Uhum. Fixo, não vai subindo. Sim. É 10.400. Só que aí, pra morar em São Paulo, é muito custoso. Lá, Ainda o mais custo morar de vida perto é muito alto. Lá no Aluguel é Morumbi, alto. aluguel. Aí, se eu quisesse voltar pra Campo Grande. Então, tipo, eu falei, cara, eu estaria fazendo essa decisão por mim? Que pra mim é muito mais fácil ficar aqui perto da minha família. Eu já vi como é que é morar fora. Eu não sei se eu curti muito, sabe? E aí, eu joguei tudo, coloquei tudo no papel. E minha mãe falou assim, você quer ir? Aí eu pensei assim, falei, cara, não vai valer a pena, sabe? Eu acho muito melhor Muito eu ficar arriscado. muito arriscado. Exatamente. E, tipo, eu não ia ter um financiamento. Se desse alguma coisa de errado, sei lá, vai que. Você tinha a realidade daquele dia, mas querendo ou não, 6 anos, cara. são 6 anos, né? 6 anos. E meus pais são empresários. Então, tipo, vai que dá um. Sei lá, vai que uma bomba estoura no elevador. No ventilador, aliás. Já teve a pandemia que tinha recém-passado, né? Putz, Então, eu falei, cara, eu quero uma garantia. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que a gente tá no lugar que a gente pertence, sabe? sim. Não me vejo em outro lugar que não fosse a UFMS. Eu me encontrei 100% lá. 100%. Isso é maravilhoso, né? Você se encontrou no curso que você já queria, na faculdade. Com as pessoas, a minha turma. Eu sou Uhum. apaixonada pela minha turma. Eu sou apaixonada pela minha faculdade. Eu agradeço todos os dias, assim, por estar nela, por ter feito essa escolha, por ter esperado não, por ter demorado 2 anos Sim. pra eu entrar. Tipo, acho que tudo foi no tempo certo, sabe? Eu tenho amigas incríveis, assim, a faculdade é magnífica. Eu não tenho nada pra reclamar da UFMS, por mais que a gente esteja de greve agora. Mas acontece, né? Acontece. Exato. Mas assim, é uma realização, assim, às vezes a gente, até hoje, às vezes eu acordo e falo, não é possível que eu estudo aqui. Tipo, com essa estrutura, sem pagar nada, Uhum. tipo, sabe? E depois, no final das contas, eu acabei morando sozinha também. Minha mãe me botou pra morar sozinha, então, tipo... Hoje você mora sozinho. Hoje eu moro sozinha. Uhum. Porque, assim, o investimento que ia ser feito numa faculdade particular foi feito num apartamento pra mim. Uhum. E aí minha mãe fez isso como uma forma de eu também crescer mesmo. Porque Ter as suas coisas, se responsabilizar. financeiramente também. Porque, querendo ou não, são 6 anos, assim. Eu vou me formar com 25 anos, Uhum. né? E assim, foi bom isso. Eu não queria sair da casa dos meus pais. Pra mim foi, nossa, uma luta. Não queria morar sozinha de jeito nenhum. Foi uma terceira guerra mundial lá em casa. Nossa, não queria de jeito nenhum. Mas a minha mãe falou assim, não, você vai ter que, porque eu sou uma pessoa também que tenho muita... Ai, eu sou insuportável. Basicamente, eu sou chatinha, sabe? Minha mãe não tava me aguentando. Sua mãe já tava, meu Deus, deixa ela ir embora logo. Cara, eu não vou aguentar 6 anos com essa guria, sabe? E aí, é isso. Hoje eu... Tem seu apartamento, tem suas coisas? Minha vidinha, tem minha rotininha, sabe? É perfeito, assim. A melhor escolha que eu fiz foi ter ficado aqui e valorizado mesmo a UFMS, que é uma coisa que eu não fazia. Que valeu bastante a pena. Muito a pena. E vamos pensar assim, Hannah, hoje, vendo toda essa sua trajetória, né? Se você pudesse encontrar a Hannah de 2018, e a Hannah do primeiro ano do ensino médio, né? O famoso ingresso, o pré-vestibulando, eu costumo dizer, começa ali, né? O que você falaria para essa Hannah de 2018? Olha, nem essa Hannah acredita no que aconteceu. Tipo, todo o esforço, toda essas ansiedade, eu tive muito problema com ansiedade durante o vestibular. Todo esse estresse, esse desespero que eu tinha por ser alguém, por dar certo na vida, por saber se eu tava no caminho certo ou não.
Eu falaria assim, que tudo no seu tempo, sabe? Tudo vai acontecer conforme o que tem que ser. Então, assim, tudo que eu passei foi necessário para em algum momento isso mudou a minha mentalidade. Isso foi essencial para mim, tudo que aconteceu nesses 5 anos que eu tive em contato com o vestibular, com essa trajetória. Então, a Hannah de 2018 era muito imatura, não entenderia o processo, sabe? Não entenderia as dificuldades que foram, mas ela ganhou uma maturidade sem igual, sabe? Sim. Ainda ganho, ainda preciso ganhar muita. É um processo, mas assim, comparado, assim, se eu comparar a Hannah de lá pra Hannah de hoje, primeiro que ela mal acreditaria que a gente tá assim hoje, tamo voando. Não, brincadeira. Mas assim, eu nunca botei tanta esperança em mim mesma. Assim, Sim. nunca. Eu achei que isso não ia acontecer, sinceramente. Eu sabia que eu tinha potencial, mas eu achei que eu não ia conseguir chegar nele mesmo. Eu não achei que eu ia conseguir alcançar mesmo o que eu tinha pra oferecer pra mim. Eu não achei que eu fosse conseguir. Sim. E é isso, foram vários altos e baixos ao longo do caminho, tipo, desavenças pessoais, tipo, sabe quando você entra em crise mesmo, você não consegue saber se vai dar tudo certo. E no final deu, sabe? Tudo bem que na faculdade agora a gente tem a residência pra passar. Mas é outro problema agora, né? Pelo menos é assim, né? Que o que as pessoas dizem no sentido, bom, agora pelo menos eu tô fazendo aquilo que eu sonhei, aquilo que eu realmente quero, né? E sempre vai ter alguma coisa, alguma dificuldade, né? Sempre vai ter alguma coisa pra você atingir um objetivo. E é isso que nos move, eu acho. Eu acho que se a gente não tiver um objetivo final, ou um anseio, ou sempre algo pra atingir, a gente vai ficar estagnado. Então, é legal ter essa maturidade, assim, de você entender o processo. Entendeu? Legal, bacana. E para essa galera que tá no ensino médio, né? Sua irmã ainda tá no 8º, mas tá chegando ali, né? O que você poderia dizer para esse pessoal que hoje tá no primeiro ano do ensino médio, tá começando essa vida de pré-vestibulando, de pensar em faculdade, curso? O que a Hannah pode falar para essa galera? Principalmente para você ter equilíbrio, cuidar da sua saúde mental. Para mim isso foi crucial. E dar valor mesmo às aulas, ao processo de aprendizado, fazer ele com qualidade mesmo, porque no ensino médio você ainda está aprendendo, você ainda tem muita coisa que você não sabe, e você entender que vão ter dificuldades, que você não vai conseguir talvez absorver tudo, mas que faz parte do processo. E eu acho que tem que, assim, levar muito a sério, mas ao mesmo tempo com equilíbrio. Tem que ter essa cabeça de saber o seu limite, mas também ter essa responsabilidade mesmo de estudar, de levar a sério e se você fizer isso desde o início, você vai colher frutos lá no final. E vale a pena, vale muito a pena você abdicar de algumas coisas para você colher esses frutos. Eu acho assim, às vezes escolher ter uma rotina mais tranquila, escolher um dia para você sair, por mais que haja esse equilíbrio, você também tem que ter essa cabeça que se você não fizer alguns esforços, sabe? Se você não abdicar de algumas coisas, você não vai conseguir alcançar tudo que você quer, sabe? Então você tem que ter essa cabeça mesmo responsável, colocar o pé no chão e falar, não, é isso que você quer? Então você corre atrás e faz jus, sabe? Então, tem coisas que você vai perder, nem todo dia você vai poder fazer o que você quer, tem que estudar o que você não gosta, mas isso vale a pena, sabe? Porque valeu muito a pena o sofrimento que eu tive nesses anos de cursinho, sabe? Valeu muito a pena. Só que tem que ter essa cabeça. Administrar, né? Tem que administrar bem. Levar. Hannah, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje, tá? Acho que foi de muita valia tudo que você falou pro pessoal, para quem vai assistir ou para quem está assistindo, né? E pode aprender, né? Porque é uma trajetória legal, uma trajetória de uma pessoa que entra no ensino médio, tem as suas qualidades, sabe administrar isso, passa por problemas de adolescente, de esquecer a RG no dia da prova, de perder e tal. Porém, tem uma coisa muito importante que é foco, determinação, né? Parabéns por onde você está hoje, pelo curso, por tudo que você faz. Sucesso aí, não sei se já escolheu o que vai fazer de residência ou pretende, mas
tenho certeza, é uma próxima prova que você vai se dar muito bem. Muito obrigado mesmo, Hannah. Eu que agradeço, Foca, de verdade. Amei o convite, amei participar. Falei pra caramba, mas é isso. É isso aí, galera. Mais um Foca Veste. Fica de olho e até a próxima.